Olá, eu sou o professor Daniel Camargo. No Diálogo Cidadão de hoje nós trataremos do sistema criminal. E para tratar de tal tema nós recebemos o professor Décio Franco Davi, que é doutorando em Ciência Jurídica pela UENT, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho. É também mestre em Ciência Jurídica pela mesma universidade, é mestre em Direito Penal pela USP, professor da graduação em Direito na CECAL e na Universidade Estadual de Ponta Grossa, ambas em Ponta Grossa, é professor da pós-graduação, palestrante, autor de artigos jurídicos, é organizador e autor também desta obra Compliance e Direito Penal da Atlas, da GEM, é um profundo conhecedor do sistema criminal. O Diálogo Cidadão começa agora. Professor Décio, é um prazer recebê-lo no Diálogo Cidadão. Vamos tratar de temas relacionados ao sistema criminal. O professor Décio, que é um profundo conhecedor do assunto, além de todas as características que eu mencionei, é advogado. Décio, quanto ao direito penal no Brasil, de forma geral, nós temos boas leis? E aproveitando já esse gancho, o legislador brasileiro, ele muitas vezes não faz as leis movido a paixões, a conveniências, a momentos. E isso não acaba por ser um problema? Primeiramente, obrigado pelo convite, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui com você, participando do programa Diálogo Cidadão. Passando para as suas inquirições, há um problema muito sério no Brasil com relação às normas penais. Nós temos que se for fazer sim, uma análise comparativa histórica, curiosamente, pós-88, mesmo depois da Constituição Cidadã, nós temos uma ampliação, um processo chamado de panpenalização muito grande. Então nós temos várias normativas penais, cada dia surgem novos e novos projetos de lei, sempre preocupados em que como se o direito penal pudesse solucionar todos os problemas. Obviamente que nessa construção de tipos penais nós temos uma dificuldade técnica de que o cidadão comum não tem essa amplitude de reconhecimento do que há uma necessidade ou não de tornar uma conduta crime. Isso é um problema de estrutura de sistemas mesmo. No entanto, essa ausência do legislador, e digo para você que o processo midiático é o grande influenciador da criação daquilo que os autores europeus e alguns autores nacionais também trabalham com esse tema, chamam de direito penal simbólico. Ou seja, é um direito penal, é um sistema criminal que se preocupa muito em dar uma resposta de finalidades políticas, muitas vezes puramente eleitorais. Esse ano é ano de eleição, então é muito comum que nós vamos ver algumas situações como, por exemplo, um candidato a vereador pregando pena de morte, o que são coisas completamente antagônicas, né? Recentemente vi um vereador utilizando como cabo de campanha que ele ia aumentar o crime X. Como que ele vai fazer isso se ele é da esfera legislativa municipal? Em outras palavras, sim, há uma inexistência de conhecimento e de estruturação correta de processo legislativo penal brasileiro. Mas isso que eles fazem acaba por dar ibope, né? Com certeza. O aspecto midiático disso, com certeza. Né? Isso vem de votos, né? Sim. Todo mundo gosta e querendo ou não, faz parte de certo da nossa natureza humana falar um pouco de crime. Veja, no almoço domingo em casa, o pessoal que está assistindo também vai concordar comigo que ninguém fala sobre contrato de juros bancários no churrasco de domingo. Sim. Mas sobre punição, sobre o bandido da esquina, sobre o juiz fulano, o juiz Beltrano, porque morte, redução da idade penal, são temas que são sempre reincidentes e repetidos em almoço de família. É verdade. Tá, você é um profundo estudioso das questões penais, constitucionais também, porque isso é inevitável. O direito penal, e principalmente para o leigo, aquele que muitas vezes defende, né, a pena de morte diminuiria o índice de criminalidade. O direito penal ele deve ser punitivista, o direito penal ele deve ser sancionador em excesso. Isso inibe a criminalidade? O direito penal ser mais incisivo, mais forte, punitivista, isso afeta de algum modo o criminoso para ele deixar de cometer crime? Isso tem o condão de diminuir índice de criminalidade? Essa é uma pergunta bastante interessante, Daniel, pelo seguinte. Se nós formos parar para pensar sobre quem é o criminoso, porque esse é um pontapé inicial para a conversa, né? Quem é o criminoso? Quem faz crime? E assim, é claramente possível afirmar que todos nós somos criminosos. Vou dar um exemplo bastante comum. Quantas pessoas
que nos ouvem hoje, nos assistem hoje, não tem em casa o seu programa do computador, né? Vamos dizer aqui o Windows, né? Baixado ilegalmente. Crime. Quantas pessoas não têm aí músicas baixadas ilegalmente? Quantas pessoas não têm o aluno que assina a chamada na faculdade em nome do outro, falsidade ideológica? Então assim, todos nós somos potencialmente criminosos. O crime é um elemento social que sempre vai existir na sociedade. Não vai existir uma sociedade sem crimes. Sempre existiu. Sempre existiu. É aquele exemplo tradicional. Robson Crusoe não precisava de regras até surgiu sexta-feira. Né? Então a partir desse momento todo mundo precisa sempre de uma normativa para possibilitar a convivência. Mas é claro que esse direito, o penal por si só, eu sempre comparo, e é um exemplo bastante tranquilo de enxergar para quem nos ouve em casa, assim, como eu defini o direito penal no exemplo. Todo mundo gosta de futebol. Direito penal é aquele zagueiro ruim que sempre chega atrasado e chega dando porrada no atacante. Esse é o direito penal, porque ele não consegue fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Ele afirma-se um discurso muito bonito de que ele vai servir para encontrar uma pacificação social, de que você punir mais será algo bom para a sociedade. E é curioso porque dos anos 80 para cá, quando começaram os estudos mais pontuais no Brasil, nós quadruplicamos, triplicamos várias vezes nossa população carcerária. Hoje nós somos o terceiro país do mundo que mais tem presos. Mas curiosamente, nós não temos menos crimes. Em outras palavras, o cerne de discussão da criminalidade não está não tem correlação em punição ou não. Vamos lá. O índice de aumento de prisão não significa diminuição de crimes, porque o direito penal, repito, ele é o zagueiro, ele é o último a chegar. Ele vai dar porrada, ele serve para isso. Então, não é que ele deva ser punitivista, ele acaba sendo punitivista. E é uma frase do professor Nilo Batista que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: o Estado primeiro inventa o crime para depois combatê-lo. São palavras muito importantes essas. Ou seja, eu quero dizer, o Estado cria o tipo penal, cria a lei penal, cria a conduta que vai ser proibida, para depois, então, ele passar a se preocupar em como preveni-la. É um caminho inverso. Vamos pensar num exemplo bastante simples. Se eu digo que, e isso todo policial civil, todo policial militar, quem atua mesmo no sistema de segurança de primeiro contato, sabe em qual cidade, onde o bairro tem mais violência, tem menos violência. Eles sabem, porque é o índice de ocorrência maior. Mas, curiosamente, sempre se preocupam em dar resposta penal, mas nunca se preocupam em dar respostas que sejam antecedentes a essa intervenção estatal violenta. Porque o direito penal é violento, essa é uma verdade. Repito, é o zagueirão, né? Então, nessa ótica, é claro que nós não podemos, enquanto juristas, enquanto constitucionalistas, enquanto penalistas, querer um direito penal que puna mais. Nós devemos sempre respeitar um espaço em que garanta as garantias fundamentais. Sim. Parece um pleonasmo, né? Garantir garantias constitucionais. Mas a verdade a ideia é essa, é que nós possibilitemos um campo onde os direitos fundamentais, aquele limite indisponível do Estado, nunca possa ser atingido. E por isso eu digo, punir mais não significa ter menos crimes. Até porque se você perguntar para qualquer criminoso, se ele suspeitasse em ser pego, não praticaria o crime. Então uma lei dura não quer dizer. Vamos fazer um exemplo bastante simples. Se nós deixássemos de punir, por exemplo, condutas bem violentas como o estupro. Vamos imaginar que saísse uma lei que possibilitasse o estupro durante um dia. Ou seja, descriminalizasse num dia. Certamente você não ia praticar o estupro. Sim. E o que te motiva a não praticar o estupro não tem nada a ver com o artigo 213 do Código Penal. O que te possibilita não praticar o estupro são concepções de construção educacional, cultural, muitas vezes influenciados pelo aspecto religioso. Então, assim, isso são fatores que não incidem notadamente na punição, mas é porque tem uma preocupação prévia a trabalhar com a norma penal. Infelizmente, é óbvio, nos quase 3 mil tipos penais que existem no Brasil, nós não conseguimos ter esse tipo de trabalho com todos eles. Então é óbvio que você vai ter o sujeito que vai dirigir embriagado, é óbvio que você vai ter o sujeito que vai roubar, que vai furtar, só que esses fatores aleatórios, porque a criminalidade é um fenômeno muito complexo, automaticamente nós abandonamos e partimos para aquele discurso fácil, ou seja, eu vou te punir, porque se eu te punir, se eu te prender, é muito mais fácil para mim, Estado, passar essa visão para o povo. É sempre aquele exemplo do Simão Bacamarte, lá do Alienista do Machado de Assis. Se eu não gosto do sujeito, lá no livro é o louco, né? Ele interna os loucos na Casa Verde. O que nós fazemos hoje é separar os criminosos dos homens de bem desse discurso. Isola, exclui. Tá. Um outro aspecto que me parece é bastante debatido e me parece importante, eu gostaria de ouvir a sua opinião, é em relação à redução da maioridade penal. Muitos defendem incisivamente
né, que isso teria como resultado melhorar esse padrão de criminalidade em relação a adolescentes, né, que já se comportam muitas vezes como verdadeiros criminosos, como maiores de idade e tal. A redução da maioridade penal, qual a sua opinião acerca desse tema? Uma ótima consideração sua também, e aqui vou aproveitar e puxar um gancho com outros dois assuntos correlatos a isso. Na verdade, são dois movimentos que acabaram acontecendo. Um foi uma campanha que existiu na internet muito forte chamada Eu Confesso, né? Que envolveu vários juristas do Brasil, professores do país todo, inclusive professores da USP, membros do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu participei, inclusive, da campanha, no qual nós gravávamos curtos vídeos contando algum ato criminoso que tivéssemos praticado durante a adolescência. É claro que também há um certo limite em algumas coisas que foram faladas, né? Mas se nós formos pensar assim, em todas as condutas que ocorrem ao longo da adolescência, certamente alguém vai ter uma passagem de um ato que é tipificado, ou seja, definido na lei enquanto crime. Todo mundo vai ter. É o adolescente que furta o carro do pai para dar uma volta com os amigos, que pagou lá um dinheiro para entrar escondido, o bebê escondido na balada, que usou algum tipo de entorpecente. Em outras palavras, essas proibições nessa faixa etária se tornam muito curiosas. Há estudos psicológicos fortes sobre isso. Consequentemente, o discurso então de reduzir a maioridade penal, ele tem um problema muito sério, porque ele vai acabar se incidindo sempre sobre aquele adolescente infrator, né? Isso é importante de corrigir porque popularmente conhecido como menor infrator. Mas a partir da Constituição de 88, nós temos todo um sistema de garantias de âmbito constitucional para trabalhar com esse sujeito em desenvolvimento, que é o adolescente, e a criança, obviamente, e que nessa faixa etária, até os 18, a capacidade intelectiva no sentido de formação de personalidade ainda não está completamente fechado. E muitas coisas são interessantes. Falta uma discussão de formação cultural, influência de artes, de música sobre esse adolescente. E, consequentemente, assim, aquele desafio de ser ou do contra é inerente em uma grande faixa de adolescentes. Todo mundo pratica, repito, um tipo de crime nessa faixa etária. O que acontece é que o discurso punitivista cai porque todo mundo lembra do Champinha, né? Sim. Então, esse acaba sendo o adolescente infrator que nós não toleramos. Porque daí não é o meu filho adolescente infrator. Porque o meu filho adolescente infrator, eu dou o suporte familiar e digo, vem cá, filho, você errou, tem a punição em casa, de forma pedagógica, etc, etc, etc. Mas para aquele que é o filho do outro, eu quero mesmo que ele vá preso, porque aquele é o vagabundo, porque aquele é o bandido. Há estudos sérios que comprovam que, notadamente, e é um texto da professora Priscila Placha Sá, da Federal do Paraná, muito interessante, numa obra que eu fui coautor, organizada pelo professor Paulo César Busato, que trabalhou vários pontos sobre por que nós não podemos reduzir a maioridade penal. É uma obra que está publicada até pelo selo da Empório do Direito, é uma obra interessante, porque é uma obra que foi custeada pela OAB do Paraná e pelo Ministério Público do Estado do Paraná. E o objetivo dela é que essa obra chegue a todos os deputados e senadores, muitos deles já receberam exemplar da obra, para que então, se forem votar esse tema, que pelo menos eles leiam os especialistas no tema. Sim. Porque é um senso comum dizer, se reduzir a maioridade penal, acaba a criminalidade. Não, não acaba. Você só vai aumentar o espaço de pessoas que vão ser inocuizadas da sociedade, que serão isoladas, ao invés de fazer um trabalho prévio. A criminalidade... Até porque nós temos também um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que me parece uma boa composição legislativa. Sim. Inclusive foi copiada por países europeus. Sim. Agora, aquela coisa que falta muitas vezes no Brasil de implementação, de efetivação, de boa concretização, de otimizar a norma jurídica, o corpo de leis, o estatuto, seja lá o que for, não é verdade? Sim. O problema de efetivação, de boa concretização, nós temos também. Isso passa por um problema que não passa a ser um problema da norma jurídica em si, mas literalmente de políticas públicas. Nós não detemos políticas públicas eficazes ao objetivo que a lei se propõe a ter. Então, ao invés de realmente nós darmos essa proteção integral, que é a principiologia do ECA, nós acabamos tendo que essa proteção integral existe por uma certa faixa privilegiada da sociedade. A nossa desigualdade social é muito grande no país e, infelizmente, se reduzir a maioridade penal, ela vai servir simplesmente para pegar o adolescente infrator pobre, que é aquele de periferia, que já por um aspecto socializado, ele já é o marginalizado. Porque é muito fácil. Se nós falarmos assim para o pessoal que nos assiste em casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos, feche o olho e pense numa figura delitiva. Terão alguns aspectos caricatos de pessoas
feias, de pessoas, sabe aquele jargão lombrosianas. Sim. E sempre isso se dá quando a gente pensa no adolescente infrator, que é o adolescente que acaba vindo da periferia e que acaba praticando delitos patrimoniais. Aí o discurso, o senso comum fala assim, vamos reduzir, vamos punir porque é bandido mesmo. Mas pelo contrário, porque esse é aquela pessoa, aquele sujeito de desenvolvimento que o Estado falhou com ele previamente. Sim. Não estou dizendo que todos são isso. Claro, existirá aquela faixa de estudos que talvez exista uma certa disposição à criminalidade, isso é uma questão de estudos paralelos, né? Outro tipo de concepção de estudo. Mas em regra, e posso afirmar com toda a certeza pelos estudos que realizei e participo já há vários anos na ciência penal, é que reduzir a maioridade penal não nos trará segurança. Existirão mais presos? Com toda certeza, mas teremos menos crimes? Em hipótese alguma. Legal, nós faremos um breve intervalo e o Diálogo Cidadão retorna já.